tem temor ao Senhor não precisa ter medo de homens. Olá, eu sou a Dani Cador, eu sou teóloga, design de moda e escritora, e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a Palavra de Deus. E nesse momento em especial a gente está estudando as mulheres da Bíblia, e hoje nós estudaremos Sifrá e Puá. Essa é a primeira história que nós vamos estudar fora do livro de Gênesis. Até aqui nós só estudamos as mulheres de Gênesis, mas agora nós estudaremos a nossa primeira história em Êxodo. E o final de Gênesis termina com a morte de José sendo relatada. E em Êxodo nós lemos que os israelitas que estavam no Egito se multiplicavam grandemente e que um novo faraó subiu ao trono do Egito e percebeu que os israelitas eram muito fortes e não paravam de se multiplicar. A palavra nos diz também que esse faraó, esse novo faraó, não tinha conhecimento sobre José. E ao ver a multiplicação dos israelitas, ele começou a se preocupar, porque ele percebeu que se eles quisessem se unir com a força e com a quantidade que eles tinham, seria possível eles se voltarem contra ele. E diante dessa preocupação, ele começou a dar mais trabalho para os israelitas e colocar eles num trabalho muito mais pesado e aumentar a opressão. E foi nesse momento que muitas coisas foram construídas para o faraó. Mas mesmo diante da opressão, os israelitas continuavam se multiplicando. Então, mesmo sujeitados a uma cruel escravidão, os israelitas continuavam se multiplicando. E ao observar isso, o faraó ordena que as parteiras Sifrá e Puá, as personagens da nossa história de hoje, matassem os meninos israelitas quando eles nascessem. Naquele tempo, as parteiras não só realizavam o parto, como elas também orientavam sobre a concepção, elas ajudavam com os cuidados posteriores, davam orientações, então não era simplesmente o ato de auxiliar no momento do parto. E aqui é importante destacar que, por ser um povo tão numeroso, é provável que elas não eram as únicas parteiras israelitas, mas sim que elas provavelmente ocupavam um lugar de destaque, elas chefiavam, organizavam as parteiras israelitas, e por isso que ele fala com elas e se dirige a elas. Então ele ordena que elas matem os meninos israelitas, mas que deixassem as meninas viverem. O faraó falou assim para as parteiras: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. E no versículo 17 nós vemos que elas não acataram a ordem do faraó. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então as parteiras temeram ao Senhor e não acataram a ordem do faraó. Isso fez com que os israelitas continuassem crescendo em número. O faraó, quando viu que os israelitas continuavam se multiplicando, ele vai até as parteiras e as questiona. A palavra nos diz assim: então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Afinal, ele via que o número de pessoas estava crescendo. E elas respondem: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Então a resposta que elas dão ao faraó é que as mulheres pariam antes de chegar até elas. Então elas não tinham como obedecer aquela ordem. Continuando na história, no verso 20, nós vemos que Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concebeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Aqui nós vemos que Deus recompensa a ação de Sifrá e Puá. Ele recompensa o temor que elas tiveram a ele, lhes dando sua própria família. A ação delas não passou despercebida dos olhos do Senhor. Ele viu e recompensou. O que nós sabemos sobre essas mulheres é isso. Nós sabemos também que, posteriormente, vendo que o número continuava crescendo de meninos, o faraó decreta que os meninos que nasçam, então, sejam jogados no Nilo. Afinal, ele não conseguia conter o que acontecia na hora do parto, as parteiras não acataram a ordem dele, então ele ordena que os meninos sejam jogados no Nilo. E isso nós vamos continuar vendo, porque outras mulheres estão entrelaçadas a essa ordem do faraó nos próximos vídeos, mas hoje nós vamos observar o que nós podemos aprender
com essas parteiras e com a atitude que elas tiveram. A primeira coisa é que essas mulheres temeram a Deus e por isso elas não obedeceram ao faraó, elas temeram mais ao Senhor do que ao faraó. O temor delas fez com que elas não acatassem aquilo que lhe foi ordenado. E temer ao Senhor tem mais de um significado. Pode ser tanto o temor a Deus que nos impulsiona a viver em santidade de maneira agradável ao Senhor, tendo a nossa vida como um louvor que retira o temor de homens, ou pode ser também o temor relacionado ao medo da consequência. E o texto deixa um pouco ambíguo qual que é de fato esse temor que elas sentiram. E eu acredito que pode ter sido uma mistura dos dois. Elas sabiam do poder de Deus, elas reconheciam o poder de Deus, mas também não queriam agir de maneira contrária ao Senhor. Tanto que elas foram recompensadas por isso. Então, mesmo sem nós sabermos exatamente o que elas sentiram, nós sabemos que elas agiram em obediência e foram recompensadas por isso. E esse exemplo deve nos incentivar a não viver temendo homens, mas com temor ao nosso Senhor, buscando viver de acordo com o que o nosso Senhor nos ensina e não com medo do que pode acontecer conosco. Certamente as parteiras sabiam que o faraó iria reparar que o número de meninos continuava crescendo. Elas sabiam que provavelmente elas seriam cobradas por isso, mas mesmo assim elas foram fiéis. E quantas vezes na nossa vida nós não somos infiéis ao Senhor porque nós temos medo dos homens. E aqui eu não estou falando de caso que nem das parteiras que tinham vidas em suas mãos, mas muitas situações da nossa vida onde nós nos silenciamos, nos calamos, compactuamos com coisas que são claramente desagradáveis ao nosso Senhor porque nós tememos homens. Talvez nós não tememos consequências físicas, como poderia ter acontecido com elas, mas nós tememos julgamentos, olhares. E nós precisamos compreender que se nós amamos ao Senhor, nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor, isso deve nos impulsionar a viver com temor de desagradar o Deus que nós conhecemos, que sustenta o universo em suas mãos. E não pessoas. O temor a pessoas, o medo a pessoas, ou o que pode acontecer conosco, faz com que muitas vezes nós negociamos a vida que o Senhor nos chama a ter e a obediência que Deus nos chama a ter. E pessoas que vivem com um constante temor a homens, com o que pode acontecer, com o julgamento do outro, com esse medo do que os outros podem fazer contra elas, normalmente são pessoas que também não conseguem confiar plenamente no Senhor ou não acreditam plenamente no cuidado e na soberania de Deus. Porque se nós cremos num Deus bondoso, soberano, que nos cuida, o que nós temeremos? Se nós cremos que Deus tem poder para criar o universo, por que nós vamos viver com medo do que alguém pode fazer contra nós se Deus tem poder para impedir? Que a nossa fé nos leve a viver com os olhos fixos no Senhor e no que Ele nos chama a fazer e não com medo de pessoas, não com medo do que os outros podem fazer contra nós. O texto nos mostra que Deus abençoou as parteiras quando elas foram fiéis a Ele. E quando nós somos fiéis ao Senhor, nós podemos descansar no cuidado do Senhor na nossa vida. Então, mantenha seus olhos fixos no Senhor e não no mal que os outros podem te causar. O segundo ponto desse texto é que, em primeiro lugar, nós obedecemos à lei de Deus. E eu quero conversar um pouco sobre isso. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Se eu obedeço ao Senhor, eu acato as leis terrenas, qual é a relação das leis terrenas com o Senhor? E, em primeiro lugar, nós estamos aqui na Terra e nós vivemos embaixo de leis terrenas. E nosso papel como cristãos é nos submeter, respeitar e acatar essas leis. Porém, se essas leis não vão contra as leis de Deus, o que eu quero dizer com isso? Existem leis de trânsito. Existe uma velocidade que você pode andar. Quando você ultrapassa essa velocidade estabelecida, você está quebrando leis. Você não deveria fazer isso. Quando você sonega imposto, mesmo que você doe a sonegação para a igreja, você está quebrando leis, você não deveria fazer isso. Existem leis, e a maior parte delas, que não são contrárias à moralidade que o Senhor nos chama a ter. As leis massivamente que nós temos na nossa sociedade hoje não são contrárias a atitudes que o Senhor nos chama a ter, a moralidade que o Senhor nos chama a ter, então é nosso papel acatar. Acatar até aquelas que muitas vezes nos geram inconvenientes, como mexer no celular enquanto dirigimos.
Por isso que se algo é legalmente proibido, por mais que isso nos traga benefícios, seja uma distração no trânsito, seja mais dinheiro na conta, seja o que for, nós não devemos fazer. Nós devemos nos submeter a essa lei, por mais difícil que seja. E eu acho que vale lembrar que nós só quebramos e descumprimos aquilo que nos traz um benefício próprio. Aquilo que vai nos gerar algo que nós queremos ou gostamos. Porque senão nós não vamos descumprir. Então, essas leis que parecem pequenas e muitas vezes fáceis de serem burladas e quebradas e até, entre aspas, inocentes, na verdade mostram o quanto nós respeitamos a autoridade aqui na Terra, o quanto nós respeitamos o outro. Porque o celular no trânsito, o dirigir imprudentemente e diversas outras leis, quando nós não cumprimos ela, nós estamos desrespeitando o outro também. Então, leis que não vão contra a moralidade de Deus e aquilo que o Senhor nos chama a viver não podem ser quebradas. E sobre isso, eu me lembro do caso do meu visto para vir morar aqui na Espanha. Eu vim a primeira vez com um visto de estudante, que duraria 6 meses, e eu voltaria para o Brasil para trocar meu visto, para ser um visto vinculado ao do meu esposo. E eu lembro que depois desses 6 meses, quando eu estava voltando para o Brasil, muitas pessoas aqui da Espanha diziam, pessoas cristãs, não volta, fica um tempo aqui, dá um jeito, a gente vai conseguir por aqui. E muitas coisas que me fariam ficar numa situação contrária à lei espanhola. E numa conversa com uma irmã da igreja que tinha uma situação muito parecida de visto com a minha, ela falou assim, Dani, eu prefiro fazer tudo certo e tudo de acordo com a lei. E se der errado eu dizer, Deus, eu fiz tudo certo. Do que eu fazer as coisas dando jeitinho, as coisas da minha maneira e eu não poder falar nada. Porque se eu fiz por caminhos errados, eu não posso chegar para o Senhor e falar, Deus, o que aconteceu? Deus, me ajuda. E então, obviamente, eu voltei para o Brasil para trocar meu visto. E era para durar 2 meses, não ia durar mais do que isso. E um documento atrasou, acho que atrasou 1 mês, eu não me lembro direito. E quando esse documento ia sair, começou a pandemia. O que fez com que o que seria 2 meses no Brasil, 3 meses, se tornasse 1 ano e 3 meses. Eu não conseguia voltar para a Espanha. Porque o consulado abria, o consulado fechava, os documentos perdiam a validade, fazia o documento, fechava o consulado, enfim, não tinha como legalmente eu voltar. E eu confesso para você que eu nunca me arrependi de ter feito as coisas da maneira correta. Nunca, nem por um momento. E no dia que saiu o papel do meu visto, antes de eu ver que ele tinha saído, o dia que veio a aprovação, eu lembro de ter entrado no meu banheiro e ter escutado o Senhor me falar, minhas promessas não mudam. Eu saí do banheiro, entrei no meu quarto, no celular, meu marido tinha me mandado, o visto saiu. Minhas irmãs, a gente nunca vai se arrepender de ser fiel ao Senhor. Nunca. Ninguém se arrepende de obedecer ao Senhor. Ninguém colhe frutos podres da obediência. Nunca. Então, seja fiel ao Senhor. Viva em obediência ao Senhor e às leis. Não dê jeitinhos. Isso nos permite, mesmo que algo dê errado, mesmo que as coisas fujam do nosso controle, mesmo que a gente sofra dizer, Senhor, eu fiz o melhor que eu pude, da maneira mais digna, correta e honesta que eu pude. A obediência gera doces, doces frutos. E ela nos mostra a fidelidade do nosso Deus, assim como Deus foi fiel às parteiras. Ele as abençoou por causa do temor delas, que gerou fidelidade. Então talvez você viva situações hoje que você sabe que não deveria estar vivendo. Que elas são ilegais, que elas são erradas. Talvez você tenha medo de fazer o certo. Você tema fazer o certo, talvez você tema a consequência, talvez você tema um ser humano, talvez você tema alguma coisa, eu quero te dizer. Tema estar contra a vontade de Deus, tema estar longe da palavra de Deus, tema estar vivendo de maneira desagradável a Deus. O que acontece aqui? Se for 3 meses esperando que algo aconteça, se for 1 ano e 3 meses, se for 30 anos, é pó perto da eternidade. E o Senhor tem poder. O Senhor tem poder para fazer o que Ele quer. Se o Senhor quisesse que eu tivesse voltado para a Espanha antes de 1 ano e 3 meses, minhas amigas, não tem consulado fechado que impediria eu voltar. E essa convicção é o que nos sustenta nos momentos em que parece que fazer o certo
vai ser muito difícil e vai causar muitos problemas. Se o Senhor quiser fazer na sua vida, Ele faz. Então, obedeça e aceite. Obedeça e prossiga. E se tudo der errado, você pode, antes de dormir, dizer, Senhor, eu obedeci. Você pode chorar, sabendo que obedeceu. E eu te garanto que poder chorar, sofrer, sabendo que a gente está de acordo com o Senhor, obedecendo ao Senhor, muda tudo. Porque daí a gente não precisa viver pela força do nosso braço. A gente confia. O terceiro ponto, e muito parecido com esse, é que nós precisamos de coragem para obedecer. Viver em obediência ao Senhor é um ato de coragem. Pessoas covardes são aquelas que não conseguem obedecer, que elas desistem, que elas têm medo de não serem realizadas, de não viver conforme o que elas querem, do que pode acontecer com elas mesmas. A gente olha para esse relato das parteiras e nós vemos duas mulheres que foram muito corajosas. A vida delas estava em risco. E mesmo assim elas obedeceram. Somente quem tem coragem consegue viver em obediência. Coragem para arcar com os frutos, arcar com a consequência da obediência. Mas nós só temos coragem quando nós tiramos os olhos daquilo que pode ser a consequência da nossa obediência, como no caso das parteiras seria o faraó, descobrir o que elas estavam fazendo e acabar com a vida delas, quando nós tiramos o olho do problema e olhamos para Deus. Quando nós paramos de olhar para os nossos problemas, para a dificuldade, para aquilo que a obediência pode nos acarretar, para situações, para homens e olhamos para Deus, aí nós somos revestidos de coragem. Aí nós somos revestidos de tal coragem a ponto de caminhar pelo vale da sombra e da morte e não temer. Nós não deixamos de temer porque nós estamos pensando que nada ao nosso redor de ruim acontece. Não, nós sabemos que acontece, nós sabemos que podem ter consequências. As parteiras sabiam que a ação podia ter consequências, mas elas temeram mais o Senhor, porque elas olharam mais para o Senhor do que para as consequências. Então, na nossa vida, nós precisamos aprender a olhar mais para o Senhor do que aquilo que acontece ao nosso redor. Porque quando nós fixamos os olhos em Deus, nós temos forças para viver em obediência. Nós temos forças para caminhar. E o nosso temor acaba. Quando nós fixamos os nossos olhos no que Deus pode fazer se Ele quiser, nós temos força para continuar. Então, se você se sente insegura, se você sabe o que deve fazer e não consegue fazer, você tem medo. Você tem medo de desagradar homens, você tem medo da situação, você tem medo. Acho que você já entendeu todos esses medos que nós podemos ter. Olhe para Deus. Qual é o seu temor hoje? O que você teme? Olhe para Deus. Diga para o seu medo quem é seu Deus. Pregue para você mesma. Quem é o seu Deus, minha irmã? Ele é o Deus que abriu o mar. Ele é o Deus que faz cair maná no céu. Ele é o Deus que ressuscitou. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro também. Ele é o Deus que curou a mulher de fluxo de sangue. Ele é o Deus que fez a multiplicação dos pães. Ele é o Deus que pode mover montanhas. Ele é o Deus que criou o céu e a terra. Quem é o seu Deus? Esse é seu Deus? O que mais você vai temer? Diante desse Deus, o que mais você vai temer? Lembre-se de quem é seu Deus. E viva com coragem. A coragem das parteiras foi recompensada. Deus recompensou a obediência delas. Deus recompensou elas não terem vivido de acordo com aquilo que lhe desagrada. Pense nisso. E para terminar, eu quero compartilhar algo com você. Qual era o nome do faraó? Ninguém sabe. Ele foi esquecido. Qual é o nome das parteiras? Sifra e Puá. Muitas vezes nós olhamos para posições de autoridade e destaque e tememos. O nome dele não foi mencionado. O delas, meras parteiras, que a vida correu risco, foi gravado. Foi gravado na história a tal ponto que hoje nós estamos falando sobre elas e aprendendo com elas e mencionando seus nomes. O Deus que tem poder para fazer tudo o que eu mencionei é o Deus que também honra quem Ele deseja. É o Deus que derrama a bênção que nem Ele derramou na vida delas. Não tenha medo de obedecer. Viva com coragem. E lembre-se do exemplo dessas mulheres.
que dedicavam sua vida para o bem das outras pessoas. E mesmo quando a sua vida corria risco, elas continuaram fazendo aquilo que era certo perante o Senhor. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você viu até aqui, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, se inscreve no canal. Também curtir, comentar e compartilhar, porque assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui para a internet. Até o próximo vídeo.